Capítulo 2. A montanha e os assassinos. O trovão ribombava à distância enquanto Joel e eu viajávamos penosamente em direção do cume do Cerro de Las Estrellas. Os índios costumavam correr para o topo de suas pirâmides, informou-me Joel. Isso é ótimo para eles, eu pensei, mas eles não estavam arrastando mais de 9 quilos de equipamentos de máquina fotográfica. E sem dúvida estavam muito mais aclimatados ao ar rarefeito do altiplano do que eu. Nós ambos estávamos cientes de estar escalando um monte que tinha sido galgado por milhares de outras pessoas tensionando algo muito diferente da nossa missão. De fato, ao menos uma vez a cada 52 anos os escaladores tinham incluído os mais elevados sacerdotes do reino, que acompanhavam um homem escolhido para ser a vítima sacrificial. Os astecas acreditavam que a morte da vítima asseguraria a continuação da vida para o universo. Por todo o país nesse mais sagrado dos seus dias, o povo asteca aguardava ansiosamente para saber os resultados da cerimônia do fogo novo no Morro das Estrelas. Eles esperavam nas praças da cidade, nos recintos do templo, mas não em casa. Quebravam toda a sua mobília, utensílios de cozinha e ídolos e apagavam os fogos de cozinha. Por 5 dias eles viviam em temor mortal de que o universo desmoronasse sobre suas cabeças, extinguindo a vida. Sua única esperança jazia na conclusão bem-sucedida dos rituais que ocorriam no Morro das Estrelas. Seu calendário duplo formava a base de tudo isto. Um calendário, chamado calendário astronômico, dividia o ano em 18 meses de 20 dias cada, com 5 dias de azar no final do ano. Seu segundo calendário, que usavam para fins astrológicos e de adivinhação, tinha apenas 260 dias em seu ano. Estes 2 calendários sincronizavam uma vez em cada 52 anos astronômicos. Isto é, o dia do ano novo era o mesmo dia em ambos os calendários uma vez cada 52 anos. Assim os astecas, à semelhança dos maias que originalmente formularam os calendários, acreditavam que entravam numa nova era no final de cada 52º ano. Se à meia-noite da véspera de Ano Novo o sacerdote fosse bem-sucedido em acender um fogo lá em cima da montanha, então o sol nasceria na manhã do dia seguinte e o universo continuaria seus ritmos normais por outros 52 anos. Mas na crença asteca, o sol precisava de algo mais do que uma fogueira para dar-lhe força a fim de despertar na manhã seguinte. Acreditavam que o próprio sangue vital do sol era sangue humano. Para que o novo fogo fosse eficaz, necessitava ser acompanhado por uma libação de sangue. Assim a pirâmide no alto do Cerro de Las Estrellas não tinha apenas uma lareira ou forno comum para o fogo, tinha um altar no qual um homem podia ser estendido e amarrado para que pudesse ser o receptáculo da ignição e do fogo. Os astecas acreditavam que se a vítima fosse para a morte voluntária e estoicamente, teria o privilégio de servir ao Deus Sol no céu e seguiria sua carruagem através do firmamento pelo resto da eternidade. Os astecas celebraram a cerimônia do Novo Fogo pela última vez em 1507. Posteriormente, em 1521, os conquistadores espanhóis dirigidos por Hernán Cortés subverteram o Império Azteca e colocaram estátuas da Virgem Maria em seus santuários. Cortés destruiu a maior parte das estruturas do recinto sagrado de Tenochtitlán, a capital azteca, e carregou pedras de suas pirâmides para construir uma catedral cristã por perto. A pirâmide do cume do Cerro de Las Estrellas caiu em desuso, e durante séculos ninguém prestou qualquer atenção ao calendário da contagem longa. Ninguém se preocupou em oferecer sacrifícios no topo da pirâmide. Mas na década de 1980 um professor por nome José Argüelles ressuscitou o calendário da contagem longa e, através de cálculos muito confusos que somente os mais dedicados cronologistas podem compreender ou criticar, chegou à conclusão de que a próxima longa contagem maia terminaria com o solstício do inverno no ano 2012, e que isto não seria apenas qualquer contagem longa, mas o final do grande ciclo que os maias ensinavam que havia começado na criação do universo. Ainda mais, Argüelles ensinava que na noite de 16 de agosto de 1987,
O mundo passaria da série de 9 ciclos infernais de 52 anos que se iniciaram no mesmo dia em que Cortés desembarcou no México para uma série de ciclos celestiais. Ao redor do mundo, pessoas que estavam esperando por algo melhor para nosso mundo no terceiro milênio depois de Cristo, ou na Era de Aquário, para a qual os astrólogos acreditam que já estamos caminhando, ficaram atentos e começaram a dar ouvidos a Argüelles. Talvez ele tivesse alguma coisa ali, opinaram alguns líderes da nova era. Quantos aderiram à cronologia de Argüelles é impossível saber, mas em 16 e 17 de agosto de 1987, dezenas ou talvez centenas de milhares, Argüelles acredita que podem ter sido milhões, de crentes da nova era convergiram para o que eles chamavam de pontos de poder espiritual ao redor do mundo. Eles se reuniram, deram-se as mãos, cantaram ou cantarolaram a primitiva palavra hindu Aum na esperança de trazer paz à terra no que Argüelles crê que é a última metade da última longa contagem do grande ciclo. Esta foi a convergência harmônica, o mais aliciador evento na história da nova era. Ironicamente, seu chamado para a paz e harmonia centralizava-se na data de uma das mais horripilantes cerimônias praticadas por um dos mais brutais e belicosos povos que já povoaram nosso planeta. E devotos que se reuniram nesse dia relataram ter visto no céu sinais e símbolos de Quetzalcoatl, a grande serpente alada. E não é de admirar, aqueles que seguem os ensinos de Argüelles creem que seres do espaço exterior deram origem à raça maia e iniciaram o calendário do grande ciclo, e que esses mesmos seres retornarão na década de 1990 a fim de preparar o mundo para a nova era a raiar em 2012, no início do próximo grande ciclo. A ironia de se esperar a paz baseado no calendário maia não causa nenhuma surpresa àqueles que compreendem o movimento da nova era. Como acontece com cada novidade que tem captado a imaginação popular em anos recentes, muitos dos praticantes não sabem quase nada a respeito da base do que estão fazendo. Simplesmente seguem a multidão, fazendo o que os outros fazem, baseando suas práticas em informação vaga, superficial, rumores, e fé em seus líderes. Mas o movimento da nova era não é nenhuma mania ou novidade passageira. Ele não terminou em 17 de agosto. Em vez disto, continuou a se expandir em popularidade, atraindo mais e mais atenção. Hoje muitos observadores da nossa cultura concordam com a autora da nova era, Marianne Ferguson, que chama a transformação da nova era de uma mudança de paradigma e o mais rápido realinhamento cultural da história. A preocupação com o lugar para onde este realinhamento nos está conduzindo levou-me ao Cerro de Las Estrellas, cerca de 2 anos depois da celebração da convergência harmônica. Eu imaginava encontrar no cume da montanha uma alta pirâmide como várias outras que eu tinha examinado e nas quais tinha subido durante os 2 dias precedentes. Esperava encontrar sinais e uma exposição detalhando o que os astecas tinham feito ali e por quê, e pelo menos esperava encontrar algumas serpentes de pedra, antigos deuses, como aquele que eu havia encontrado em cada 2 centros de adoração pré-colombiana que tinha visitado no México. Fiquei desapontado por achar apenas meia dúzia de degraus, talvez de uns 13 metros de largura, construídos de pedra bruta e argamassa. O resto da pirâmide tinha sido carregado a fim de prover pedras fundamentais para projetos de construção mais recentes. Assentado nos degraus achava-se um grupo de mexicanos que havia escalado o monte em uma excursão familiar. Eles riam e tagarelavam alegremente, aparentemente esquecidos da sinistra origem das obras sobre as quais estavam assentados. Pareciam perplexos e um pouco divertidos de que um gringo subisse ali carregado com tanto equipamento fotográfico e tirasse tantas fotografias desse monumento em ruínas. O temporal que tinha sido um mero ribombo agora aumentava e projetava-se diretamente sobre a cidade do México. A combinação do nevoeiro com a fumaça era tão densa que não podíamos ver os arranha-céus a apenas alguns quilômetros de distância. Este seria um mau lugar para uma tempestade acompanhada de trovoada e raios, eu disse a Joel em espanhol mal falado. Ele prontamente concordou, porque Cerro de Las Estrellas é o ponto mais elevado num âmbito de muitos quilômetros. Para meus propósitos, porém, a estrepitosa trovoada e os chamejantes relâmpagos se demonstraram proveitosos,
Porque os participantes do piquenique sobre a pirâmide partilharam da minha opinião sobre os méritos de ser apanhado ali pela tempestade. Eles desocuparam os degraus, permitindo-me fotografar os restos da pirâmide que permanecia em pé, silenciosa e estéril contra o céu enegrecido. A cerimônia do novo fogo era apenas uma dentre a multidão de sacrifícios humanos praticados regularmente pelos astecas, maias, incas e outras tribos americanas nativas. Mas esses povos não estavam sozinhos em sua paixão por oferecer sangue humano aos seus deuses. Minha pesquisa nas semanas vindouras revelaria que o sacrifício humano tem sido praticado em quase todas as culturas em uma ou outra ocasião. Sacrifício ali? Lá embaixo a maior cidade do mundo se esparramava por todos os lados. Indaguei se o sacrifício humano seria outra vez praticado no Morro das Estrelas. Indaguei também se o sacrifício humano poderia ser levado avante naquele mesmo momento em algum lugar entre os 20 milhões de habitantes do Distrito Federal do México, que, em um dia claro, podiam ver esse topo da montanha. Minhas indagações não eram infundadas, como deixa claro uma breve olhada para uma das mais absorventes reportagens mexicanas de 1989. A história começou em Miami em meados da década de 1960, mas suas raízes remontam a épocas muito mais distantes, a religiões que se originaram na África e no Novo Mundo e se misturaram com o catolicismo romano para produzir as religiões chamadas Santeria e Palo Mayombe. Calcula-se que uns 100 milhões de pessoas no mundo praticam a santeria. Tendo crescido na Flórida no final da década de 1960, Adolfo de Jesus Constanzo, nascido em Cuba, aprendeu os princípios básicos da santeria. Esses princípios se desenvolveram em sua mente perturbada até que romperam em um desatino que custou a vida de 17 ou mais jovens, inclusive a sua própria vida e a do seu melhor amigo. Naqueles primeiros dias em Miami, Adolfo aprendeu a lidar com seus inimigos deixando galinhas ou gansos decapitados em suas varandas da frente. De Miami ele mudou-se para a Cidade do México. Seus supostos poderes como curandeiro fizeram-no insinuar-se até mesmo entre os ricos e influentes da cidade, abrindo caminho para o estabelecimento de uma próspera empresa no ramo das drogas. Em 1987 ou 1988 ele visitou o Haiti, ocasião em que acrescentou as práticas da religião Palo Mayombe ao repertório do seu comportamento cada vez mais violento. Todas essas influências se reuniram na mente sem dúvida psicótica de Adolfo para produzir horríveis resultados, que ninguém teria acreditado ser possível, se o que ocorreu não tivesse sido tão cuidadosamente documentado em fotografias e no testemunho dos associados de Adolfo. Os resultados foram descobertos pela polícia mexicana em abril de 1989 num barracão em ruínas a 32 quilômetros a oeste de Matamoros, México. Velas votivas, espigões de ferrovias, uma faca de mato ensanguentada, e uma ferradura sobre uma corrente jaziam espalhados em volta do chão manchado de sangue de um quarto cujo aspecto dominante era uma caldeira cheia de pontas de ferro, uma tartaruga assada, e um cérebro humano queimado. Sepulturas rasas ali e numa fazenda próxima revelavam os restos de 15 jovens do sexo masculino que tinham sido imolados como vítimas sacrificais, inclusive Mark Kilroy, estudante universitário americano que fora raptado em Matamoros a 14 de março. A pista da evidência e o testemunho conduziram dali para o outro lado da fronteira, a Brownsville, Texas, onde a companheira de feitiçaria de Adolfo, Sarah Maria Bilharial Aldrete, era uma estudante de honra do Texas Southmost College. E dali de volta ao lar de Sarah, onde a polícia encontrou um altar improvisado perto de uma parede salpicada de sangue. E finalmente a Cidade do México, onde Adolfo e Sarah estavam escondidos num apartamento com 6 membros de sua gangue do contrabando de drogas. Ali Adolfo tornou-se a vítima final de sua fatal mistura de religião e crime depois de ordenar a um membro da gangue que atirasse nele e em seu amigo mais íntimo. Ao desdobrar-se a história por trás das mortes, a polícia soube que Adolfo e Sarah tinham sido os líderes de uma gangue que acreditava que podia livrar-se da polícia e mesmo da morte sacrificando a vida de outras pessoas. Se houve mais vítimas como resultado de sua crença, talvez nunca se saiba,
mas a descoberta de roupas de bebê no lar de Adolfo faz parecer provável que suas primeiras vítimas humanas podem ter sido bebês que foram sacrificados ali mesmo, à vista do Cerro de Las Estrellas. O significado do que ocorreu em Matamoros. Um dos mais significativos aspectos desta história é que os perpetradores desses hediondos crimes, as pessoas que raptaram e sacrificaram outros seres humanos em nome de sua religião, não eram camponeses supersticiosos ou um grupo de índios praticando rituais antigos. Eram pessoas completamente modernas, bem educadas, atraentes e de influência que simplesmente tinham permitido que os poderes das trevas assumissem o controle e lhes dominassem a vida, por meio de uma combinação de ganância, tráfico de drogas e paixão pelo poder. Eles se envolveram em uma horrível prática de inspiração satânica que pessoas sãs, racionais e educadas tais como você e eu dizemos a nós mesmos que jamais poderíamos permitir, quanto mais perpetrar. Mas minha pesquisa posterior revelaria que são os jovens inteligentes e curiosos que com muita frequência são atraídos para o tipo de culto satânico que exige sacrifício humano. Também aprendi que o sacrifício humano é mais a norma do que a exceção na história humana. A ideia de que os deuses podem ser alimentados ou aplacados ou que se pode obter poderes especiais por meio da matança de outro ser humano, corre como um fio escarlate através da urdidura e trama da história da humanidade. Isto, juntamente com a ideia de que a morte é meramente uma entrada para outra vida, foi sem dúvida o raciocínio que levou Adolfo Constanzo a matar-se a si mesmo e ao seu melhor amigo, e tem levado a incontáveis mortes prematuras em nosso mundo. Os conceitos que conduzem ao sacrifício humano parecem ocupar um lugar preeminente na psique humana, mas por que isto? E a possibilidade de que este instinto, reprimido agora sob o verniz da civilização, possa tornar-se mais uma vez parte da vida normal? Nos capítulos 4 a 8 apresentaremos evidência de vários movimentos que, juntamente com o movimento da nova era, estão crescendo hoje em poder e estão levando à desvalorização da vida humana. Esses movimentos têm trazido ao primeiro plano da minha mente indagações acerca da possível renovação das cerimônias sacrificais humanas. Mas antes de examinarmos o cenário atual, precisamos compreender por que o sacrifício humano tem sido tão amplamente praticado em nosso mundo.